Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Lucas Amo, diretor de formação do Clube Farroupilha. E a gente está aqui em mais um vídeo do Crypto Bootcamp, nosso projeto onde nós vamos gravar uma série de vídeos sobre temas relacionados a criptomoedas, blockchain e seus benefícios para a sociedade. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Atlas Network, a Volk Investimentos, a Mutual, o Instituto Mises Brasil e o Students for Liberty Brasil. Então, pessoal, para a entrevista de hoje, a gente está aqui com o Roberto Pantoja. Roberto, quem é tu? Fala aí um pouco para a gente sobre você. E aí, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer de coração pela oportunidade de estar podendo alcançar mais pessoas. Eu tenho um canal no YouTube, né, que eu falo de investimentos. Uma das primeiras pessoas do país a estar falando sobre criptoativos, né, sobre criptomoedas. E por conta disso, né, eu sou um investidor em criptomoedas. Eu desenvolvi a primeira análise fundamentalista do Brasil de investimento em criptomoedas. E eu tenho também um curso online, né, que eu falo, né, como faz para você estar fazendo esse tipo de investimento. E também, né, o meu último, que é o meu quinto livro, ele trata sobre isso, que ele fala sobre economia descentralizada, que eu saiba, né, foi o primeiro livro do Brasil a falar sobre isso. E já voltando, já que tu tocou no assunto, o tema da nossa entrevista de hoje é justamente economia descentralizada e finanças descentralizadas, né? Então, primeiramente eu gostaria de pedir para ti que tu explicasse um pouco o que são e como funcionam as finanças descentralizadas para o nosso pessoal aqui entender um pouquinho mais sobre. Então vamos lá, pessoal. As finanças descentralizadas, elas são o futuro, não só das finanças, como também o futuro da internet. A internet ela é dividida em várias camadas. O livro mais famoso que você tem hoje de criptomoedas é um livro do Andrés Antonopoulos, que ele chama o Bitcoin como a internet do dinheiro. Então você vai pegar a internet e você vai ter uma camada da internet, essa camada já existe, que ela se chama blockchain, né, que é uma tecnologia que foi desenvolvida, né, para o Bitcoin, e você passa a ter um sistema financeiro dentro da internet que você consegue fazer todos os tipos de transações bancárias sem a necessidade de você ter um agente central. E o que significa isso? Significa que você não precisa ter um banco, você não precisa ter nada. Você simplesmente pega o seu dinheiro, né, o seu Bitcoin, suas criptomoedas, depende de qual moeda que você quer investir, existem milhares dessas moedas, e você coloca dentro da sua carteira. E essa carteira é sua, como se fosse uma conta de banco, só que essa conta de banco não está no banco. Ela é uma carteira sua, que está na sua mão e você tem poder sobre ela. E o mais interessante disso, que a gente vai entrar aí no libertarianismo, na escola austríaca, economia austríaca, né, que eu tenho 2 livros nesse assunto, e tenho o primeiro curso do Brasil sobre isso também, por que foi criada essa moeda, o Bitcoin? Que foi a primeira moeda do mundo, né, descentralizada com a tecnologia blockchain. Ela foi criada porque, por conta da crise de 2008, eles viram, né, como a política interfere de uma maneira extremamente negativa, fazendo o planejamento central, ou seja, manipulando a economia que deveria ser livre, né? Você deveria ter um livre mercado, mas você tem aí políticos e o Banco Central e vários outros órgãos, né? Eles ficam manipulando a economia, manipulando a taxa de juros, comprando dólar, vendendo dólar. E isso traz uma série de anomalias econômicas. E que a gente fala que isso gera também anomalias sociais. Então, baseado nisso, uma pessoa anônima, o pessoal fala que pode ser uma pessoa, várias pessoas, se chama Satoshi Nakamoto, ele criou essa tecnologia com a intenção que a economia pudesse ser livre e que não tivesse nenhuma interferência do governo, nenhuma interferência estatal. E também seria uma forma de você estar guardando o seu dinheiro sem que o governo pudesse meter a mão nele. Então, foi para isso que foi desenvolvida essa tecnologia. Essa tecnologia já tem 10 anos, tá? E ela já gira hoje, né, muitos bilhões de dólares por ano. Então, significa, né, que ela deu certo. E você tem hoje milhões de pessoas que usam ela, né, o tempo todo, aí, diariamente, de várias formas. Ou apenas especulando, né, investindo, ou realmente comprando alguma coisa com elas. Então, para isso que foi criado, e essa que é a lógica das finanças descentralizadas. A lógica é você tirar essa centralização da finança e qualquer pessoa poder agora, né, ter acesso ao seu próprio dinheiro sem ficar dependente de uma moeda estatal, de uma impressão de dinheiro, de uma inflação, de uma manipulação de taxa de juros e assim por diante. Perfeito, isso aí que tu falou.
E agora eu gostaria de saber um pouco mais por que tu acha que todas as pessoas deveriam aderir ao uso desse tipo de sistema financeiro tão inovador? Eu acredito, né, que a gente não consegue impor alguma coisa. Quem tenta impor alguma coisa é o próprio Estado, né? Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, as tecnologias elas são utilizadas porque elas engolem os seus usuários, porque elas têm um aumento de produtividade que é a base do capitalismo. Ou seja, a gente passa a usar alguma coisa porque aquilo ali é melhor para a gente, aquilo ali vai aumentar a nossa produtividade, vai fazer a gente ganhar mais dinheiro, vai fazer a gente fazer negócios de uma maneira mais fácil. Vou dar um exemplo para você. Você chega aqui, eu moro num condomínio, tá? Esse condomínio tem várias torres e tem alguns grupos do WhatsApp que o pessoal fica vendendo coisas dentro do condomínio. Então você tem, vamos lá, um mercado informal dentro do condomínio. Quando você tem uma moeda, assim, que você tem uma liberdade maior de transferência, né, fica muito mais fácil de você estar fazendo esse tipo de transação. E hoje em dia existe uma burocracia muito grande por conta do Estado na hora de você fazer esse tipo de transação. Então imagina como seria muito mais simples, né, você ter uma moeda no seu celular e aí a pessoa te entrega uma comida na sua casa e você envia a moeda de volta. Teoricamente os bancos deveriam ser assim, mas eles não são, porque o Estado quer controlar a economia, quer controlar o seu dinheiro. Então, isso, pelo fato dessas moedas descentralizadas elas serem extremamente fáceis, né? E a lógica delas é que você consiga lidar com o dinheiro como você envia uma mensagem de texto, na verdade, é exatamente isso, as criptomoedas, né? Elas são, na verdade, um zero e um, transformou o dinheiro em zero e um. E qual que é a grande diferença, né, de eles terem criado isso? A grande diferença é que isso é seguro. Ou seja, antigamente você não conseguiria criar isso, porque na hora que eu enviasse um dinheiro para alguém, você poderia meio que hackear esse dinheiro e duplicar esse dinheiro, ou criar dinheiro infinito. Só que essa tecnologia blockchain, ela impede que isso aconteça. Então, eles transformaram o dinheiro em uma coisa realmente, assim, uma coisa digital, uma coisa que você consegue transferir para qualquer pessoa de uma forma extremamente simples. E está cada dia mais simples fazer isso. Então, assim, é por isso que as pessoas vão utilizar. Né? A gente não quer impor nada, né? Você faz o que você quer da sua vida com o seu dinheiro. Mas as pessoas vão ver, vão enxergar que é muito mais simples e muito melhor usar essas tecnologias do que usar o que a gente tem hoje, que são sistemas extremamente antiquados. Aí vou dar um exemplo aqui de uma tecnologia que está entrando aí no Brasil, né, pelo Banco Central, que é o Pix. Para vocês terem uma noção, o Pix, que é essa meio que transações digitais, começaram a ser implementadas no Japão na década de 70. Então a gente está falando de uma tecnologia que tem quanto? 50 anos de atraso, né? Então o Estado ele está muito ultrapassado em relação a essas tecnologias bancárias. Então, na verdade, eu acredito que as pessoas vão usar porque é melhor. E isso é a base do capitalismo, né? A gente usa porque é mais eficiente, né? É mais eficaz. Certo, certo. E já que tu tocou no assunto, realmente o Pix ele é uma tecnologia que eu também vi que ela é ultrapassada, né? Como tu falou, 50 anos de atraso em relação ao Japão. E realmente isso faz bastante sentido. Agora, indo para um outro ponto aí, que também está dentro de finanças descentralizadas, economia descentralizada, eu gostaria que tu explicasse um pouco para a gente como que funciona o processo de criação de uma empresa descentralizada. Então, o meu último livro, né? Ele é justamente sobre isso, né? Como é que você cria um negócio descentralizado. Eu tenho um curso online sobre isso e tenho um livro sobre isso. Como é que funciona? Vamos lá. Você criar, na verdade, um negócio descentralizado é muito parecido com você criar um negócio. Só que a diferença é que é você criar um negócio digital. E hoje a gente já tem várias metodologias. A metodologia mais famosa é a metodologia das startups. Né? Que quem criou essa metodologia mais famosa chama Steve Blank. E ele teve um aluno chamado Eric Rice, que escreveu um livro muito legal, chamado A Startup Enxuta, que é um método para você estar criando um negócio digital. Por que você tem que ter um método para criar um negócio digital? Porque ele é um negócio escalável. É um negócio que você tem que alcançar muitas pessoas numa velocidade muito grande, porque senão você pega o timing daquele negócio. Então, primeiro a gente vai usar a mesma metodologia das startups, tá? A mesma metodologia, porque a gente tem que criar um projeto que ele tem, né, que alcançar o maior número de pessoas, porque as criptomoedas, a principal base delas, né, que na verdade hoje em dia todos os negócios a gente está tendo essa percepção, a maior base delas são a sua comunidade. Ou seja, o número de pessoas que acredita naquele projeto e que utiliza aquele projeto.
e baseado nisso, essa criptomoeda ela vai ter uma valorização maior, né? Ela vai ser mais valorada dentro da comunidade dela. E aí tem algumas particularidades dentro dos projetos descentralizados. Primeiro que você tem maneiras, né, de você estar iniciando isso, você cria um projeto e eles criaram um negócio que é uma evolução do plano de negócios. Primeiro você tem um negócio chamado plano de negócio, que é um negócio extremamente ultrapassado, que você usava para poder estar pedindo empréstimo no banco. Aí depois você teve um segundo modelo, né, de plano de negócio, que se chama modelo de negócio, que foi criado pelas startups, que você utiliza o Canva, o famoso Canva aí, de um livro chamado Business Model Generation, e que era uma forma de você estar arrecadando dinheiro, né, de fundos de investimento, de investidores anjos e várias outras formas. E as criptomoedas criaram um terceiro tipo de plano de negócio, que é o mais moderno que existe hoje no mundo, chamado White Paper. Nesse White Paper, ele vai descrever todo o projeto, quais vão ser as funções, e a forma desse White Paper, na verdade, é explicar para a comunidade como é que esse negócio funciona, para que as pessoas possam estar investindo nesse projeto. Então, o white paper tem que ter os diferenciais da tecnologia, os diferenciais, né, o que a comunidade vai ganhar com isso, né? Porque as criptomoedas existem várias formas de ganhos com as criptomoedas, tá? Diferente desses golpes que vocês veem aí na internet, nessas pirâmides, as criptomoedas não são nada disso, né? Na verdade, as criptomoedas, elas são apenas moedas, né? Você não vai comprar dólar e o dólar não vai gerar nada para você. Quando você compra um dólar, você vai ganhar dinheiro se ele valorizar ou se ele desvalorizar. Só que as criptomoedas criaram outras formas, né, de você estar transformando isso em dinheiro. E aí você tem mineração, você tem prova de importância, chama Proof of Stake, que é se você fizer o hold, né, se você segurar essas moedas, se você não vender essas moedas, eles conseguem te dar uma parte do rendimento da valorização da moeda. Então, assim, eles criaram várias formas, né, que as criptomoedas sejam interessantes para os investidores. Então, assim, existem várias maneiras, né, de como isso vai estar funcionando. Já que tu entrou no assunto, eu gostaria de saber que tipos de investimento existem quando a gente trata sobre criptoativos, que tipos de investimento uma pessoa pode fazer relacionada a criptoativos. Então, na pergunta anterior, eu meio que parei a pergunta no meio, porque a gente ia entrar já numa outra questão, né? Primeiro a gente cria lá o white paper, né, que seria o nosso plano de negócio moderno, e a gente precisa da adesão dessa comunidade. Ela vai ler esse white paper, vai ver se é legal ou se não é legal. Não só ela, como também os influencers, né? Então, por exemplo, eu sou dono de um canal no YouTube, então se eu acho aquele projeto legal, eu posso estar falando isso para a minha comunidade, para a minha audiência, que vai querer estar investindo nesse projeto. Pode ter um jornalista de um jornal famoso falando sobre esse projeto, vai ter mais pessoas interessadas em investir nesse projeto. Esse projeto, ele vai precisar arrecadar dinheiro. Existe alguma forma de arrecadação, né, que você tem o ICO, você tem o EOS, você tem o STO, você tem várias maneiras de estar arrecadando esse dinheiro. Então, você arrecada esse dinheiro, né, você pega esse dinheiro, e com esse dinheiro você lança esse projeto. E aí hoje existe várias maneiras de fazer isso. Existe pré-ICO, que seria mais ou menos o quê? Você fala assim, olha, se a gente conseguir $1 milhão, a gente coloca isso para frente. Se a gente não conseguir $1 milhão, a gente desiste desse projeto. Isso chama um pré-ICO. O que é um ICO? Né? Vamos aqui adiantar. Um ICO, você tem um negócio chamado no mercado financeiro, chamado IPO, que é uma oferta pública. Né? Ou seja, você vai fazer uma oferta pública, o que é isso? Você vai pegar a sua empresa, que é uma empresa, vamos colocar assim, fechada, privada, e você vai colocar ela aberta na Bolsa de Valores para você estar arrecadando dinheiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você é dono de uma farmácia. Você abriu 100 farmácias, só que agora você está limitado em capital. Você não tem tanto dinheiro assim, e você gostaria, né, de abrir 1.000 farmácias, abrir 900 farmácias a mais. Só que você não tem tanto dinheiro assim. Então, o que você faz? Você pega a sua empresa, coloca dentro da Bolsa de Valores, existem milhões de regulações, e você vai fazer um IPO, você vai fazer uma oferta pública, você vai abrir a sua empresa para pessoas investirem na sua empresa, se tornarem seus sócios, e com esse dinheiro arrecadado, você vai abrir as suas 900 farmácias. Essa é a lógica. E aí eles criaram uma coisa semelhante, só que com criptomoedas, que se chama ICO, que é Initial Crypto Offering, né? Então, você vai estar fazendo uma oferta pública do seu projeto descentralizado, vai arrecadar dinheiro. Existe hoje, como eu falei, um pré-ICO, você faz uma arrecadação mínima. Se aquilo funcionar, você faz uma arrecadação maior.
e se aquilo não funcionar, você desiste do seu projeto. Legal, então isso é um tipo de investimento, é você entrar num projeto, e aí, assim como as startups, a cada 1.000 projetos, 999 não vão dar certo, tá? E não só isso, tá? 500 são golpe, tá? A proporção, é mais ou menos como isso, tá? Startup é a mesma coisa, né? É muito semelhante a startup. A startup, a grande parte é golpe, uma outra grande parte não vai dar certo, vai quebrar, não vai funcionar, e você vai ter aí a empresa campeã que vai dar certo. Essa empresa campeã, você pode, né, ganhar muito dinheiro com ela, porque você colocou pouco dinheiro para participar dessa oferta pública, e ela, né, tende a se valorizar. E como que ela vai se valorizar? Ela vai se valorizar pelo uso dela. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar que você criou um projeto, uma moeda digital, e o TripAdvisor, ou então Decolar, ou então, sei lá, Netshoes fala, cara, eu vou usar essa criptomoeda. E como você ganha dinheiro, né, com a utilidade dessa moeda, ela vai começar a gerar renda, essa moeda, e ela vai ficar mais valorizada. Então, por conta disso, você pode, por exemplo, ter uma valorização do dinheiro que você investiu. Então, isso é uma forma de investimento, é a forma mais simples que você tem. Legal, vamos falar aqui de outras formas que existem. Existem muitas e muitas formas. Vou dar um exemplo. Você pega um prédio, você é dono de uma construtora, aí você vai fazer um edifício. Você pega esse edifício e você fala assim, cara, olha, a gente precisa desse edifício aqui, a gente precisa de $1 milhão para construir esse edifício. A gente pega esse edifício e transforma ele numa criptomoeda, e a gente faz um IPO, um ICO desse edifício. E aí a gente vende cotas para construir esse edifício, que a gente precisa de $1 milhão para construir ele. O pessoal paga, investe nesse dinheiro, e aí você cria nesse white paper, né? Você fala assim, olha, eu vou construir esse edifício, então, quando a gente vender esse edifício, a gente gastou $1 milhão, a gente vai arrecadar, né, depois que a gente vendeu os apartamentos, a gente vai arrecadar $3 milhões, ou seja, a gente vai ter 2 milhões de lucro, e esses 2 milhões de lucro, pelo fato de eu ter criado esse edifício, essa criptomoeda, eu vou ficar com 20%. E o restante eu vou dividir em cotas proporcionais a quem comprou. Né? Então, isso já existe já, tá? Então, você está falando aí da construção civil, utilizando criptomoedas como forma de investimento. Você tem também, aí isso aqui é um papo mais complexo, tá? Você vai ter, por exemplo, cara, esse assunto é bem mais complexo, mas vamos lá, vamos colocar assim. Você é um programador, tá bom? Você, dentro do projeto de criptomoedas, existem vários personagens. Existe o cara que está investindo, né? Que vamos colocar que são os stakeholders, né? Aí você tem um cara que foi o cara que programou, que geralmente são várias pessoas, centenas de pessoas. No caso do Bitcoin, são milhares de pessoas que estão sempre programando no Bitcoin para ele ficar melhor. Ele está em código aberto lá no GitHub. Então, esses programadores, por exemplo, eles ganharam uma cota no início de vários projetos. No caso do Bitcoin, isso não aconteceu, mas de outros projetos mais modernos, pelo fato de eles estarem fazendo o projeto ou estão participando, eles também ganham cotas por conta disso. Então, eles ganham meio que um salário naquele projeto por estar programando. Você tem pessoas como eu, né, que sou um cara que vou estar divulgando o projeto, aí você tem algumas moedas, como é o caso da Dash, que eles têm cotas de patrocínio, para patrocinar canais do YouTube, patrocinar jogos de futebol, patrocinar empresas, para poder pegar e deixar aquela criptomoeda mais famosa, para ela se valorizar mais. Então, assim, existem várias maneiras. Aí você tem outra coisa também, você tem os mineradores, que eles vão estar quebrando os blocos de criptomoedas, né, os blocos da blockchain, e com isso eles vão ter como recompensa, vão ganhar Bitcoin. Aí você tem também outros caras, né, que são os caras que são da prova de importância, que são os caras que vão estar... que são os responsáveis. Vamos lá, gente, você tem os mineradores e você tem um pessoal que é responsável pela estrutura computacional da criptomoeda. Alguns projetos ganham dinheiro por fazerem parte dessa estrutura. Então, assim, tem muitas e muitas formas de estar gerando aí, né, tipos de negócio, né? Aí vou dar um outro exemplo também, que é uma coisa moderna, que tem um projeto hoje muito famoso, de pessoas famosas, né, como é o caso do Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk lá no PayPal, né? Ele, por exemplo, é um dos sócios da empresa chamada BlockFi, que é uma empresa que faz empréstimos, né? Então, hoje você pega, funciona como um banco. Como é que funciona o banco? Você deixa $10 mil no banco. Aí o banco te dá como retorno, você pode colocar no fundo de investimento, pode colocar na poupança, e ele te dá de taxa de retorno mensal 0,2%. Aí o banco pega o seu dinheiro e ele empresta para outra pessoa com uma taxa de juros de 3% ao mês. E é dessa forma que o banco ganha dinheiro, né? Então a BlockFi acabou de fazer isso para as moedas para as criptomoedas. Então você entra lá na BlockFi, compra $10 mil em criptomoedas, deixa o seu dinheiro parado lá,
eles vão emprestar esse dinheiro para outra pessoa e você vai ganhar uma parcela desse empréstimo. É o que acontece hoje, né? A poupança, fundos, a lógica é a mesma. O banco está emprestando seu dinheiro para alguém. Então, existem várias formas. Então, você pega, além do que já existe hoje no mercado financeiro tradicional, no mercado bancário, você tem tudo isso já descentralizado, já existe todos esses produtos financeiros, que são centenas ou milhares de produtos, todos eles já existem, e você também tem produtos novos, como esses que eu citei para você, que são mais complexos, né? Que é o pessoal responsável pela estrutura, pela mineração e assim por diante. Tá certo. Como tu comentou sobre empréstimos... É um tema bem complexo, né? É um tema bem complexo. E às vezes até difícil de explicar. Mas não tem problema, não. Já que tu comentou também sobre empréstimos, as criptomoedas elas são meio que conhecidas, né, por elas terem uma volatilidade maior do que empresas, ações, a média do mercado, né, normal. E eu gostaria de saber, né, se essa volatilidade da maioria das criptomoedas não é um empecilho para a realização desses empréstimos? Então, primeiro vamos entender a volatilidade. Vamos lá, quem entende do mercado financeiro está vendo esse vídeo vai entender muito mais fácil. Mas vamos lá, quando você pega uma empresa iniciante no mercado financeiro, que eles chamam de small caps, né? São as empresas pequenas que acabaram de entrar no mercado financeiro, entraram dentro da Bolsa de Valores através de um IPO. Nos Estados Unidos e outros países mais livres economicamente, você consegue colocar microempresas dentro da Bolsa. No Brasil isso não acontece, né? No Brasil só empresas já de um porte, né? A small cap brasileira, ela é de médio para grande porte nos Estados Unidos, tá? Então o que acontece? Essas empresas que acabaram de entrar na bolsa, elas são empresas ali, vamos colocar que elas não têm tantos clientes, ela não gera tanto dinheiro, tá? Então ela tá muito ali, tem muito dinheiro que entrou ali meio especulativo, apostando que aquele negócio vai dar em algum lugar. Então, por conta disso, essas small caps dentro do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, elas têm uma volatilidade muito grande. E com o tempo, quando a empresa está ficando muito grande, né, e aí o Adam Smith fala isso no livro Riqueza das Nações, as empresas muito grandes, elas se tornam dinossauros, elas não conseguem nem caminhar, elas viram, né, a gente fala que é como se fosse uma empresa que só faz distribuição de lucros, e a empresa não, o lucro dela é muito pequeno, né, então, ela se torna um negócio chamado blue chip, né? Que é uma grande empresa, que é uma ação chamada blue chip, que é uma empresa que tem pouca volatilidade, né? Ou seja, uma empresa que ela está meio que estagnada, vamos colocar dessa forma, mesmo que ela tenha um crescimento. Inclusive, as empresas nos Estados Unidos que são blue chips, como é que é a forma que elas têm para as pessoas continuarem investindo nelas, já que elas não têm um crescimento, elas não crescem muito, essas empresas. Eles fazem distribuição de lucro, né? De dividendos. Uhum. Então é a mesma coisa, as criptomoedas são small caps, são empresas que estão começando, são projetos, né, que são iniciais. Quanto mais inicial esse projeto descentralizado, mais volátil ele vai ser, e quanto maior esse projeto, como é o caso do Bitcoin, menos volátil ele vai ser. Então o Bitcoin hoje, você fala, cara, o Bitcoin é super volátil, mas se você pegar uma criptomoeda de menor tamanho, ela é ainda mais volátil. E a lógica é a seguinte, no dia que o Bitcoin chegar num valuation de $1 trilhão, né? Hoje está em 250 bilhões, 280 bilhões, sei lá. No dia que chegar a $1 trilhão o valuation, né, do Bitcoin, provavelmente ele vai ficar cada vez menos volátil. Provavelmente não, ele vai ficar cada vez menos volátil. E a lógica é que ele vai ficar cada vez maior e cada vez diminua a sua volatilidade. Legal, como é que a gente resolve esse problema hoje? Né, um pessoal pegou, né, algumas pessoas tiveram essa mesma ideia, e criaram moedas chamadas stablecoins, que eles fizeram o quê? Fizeram moedas que são pareadas nas moedas tradicionais, que são projetos, vamos colocar assim, né? O que é o dólar? O dólar nada mais é do que uma criptomoeda, né? Ele é um projeto centralizado do governo, que ele tem um valuation, né, de muitos trilhões de dólares, que são os petrodólares, e por conta disso ele tem, né, ele também tem volatilidade, mas uma volatilidade muito pequena. Então, o que o pessoal fez? Ele pegou lá o Bitcoin e criou uma moeda chamada stablecoin, tem várias stablecoins hoje, né, que elas são atreladas ao dólar. Então, o que acontece? Ao invés de você pegar e ter toda a burocracia que o governo faz para você transformar o seu Bitcoin em dólares, você simplesmente transforma ele em stablecoins que são pareadas ao dólar. E aí você consegue deixar o seu dinheiro 100% digital. Porque você pega lá, eu tenho 10 mil reais em Bitcoin. Só que eu não quero perder o valor, porque eu tenho medo dele desvalorizar. Aí eu transformo ele numa moeda pareada. Eu compro 10 mil reais
em dólar pareado, em dólar digital, uma stablecoin digital. Existem várias moedas digitais que são stablecoins. Você tem o Tether, né? Tem várias. Tem o projeto da MakerDAI, que é muito legal. Então, você compra os 10 mil dólares, que é stablecoin, e deixa ele parado lá, que ele vai estar pareado ao dólar. E dessa forma, você não se preocupa com a volatilidade. Tá certo, agora acho que ficou um pouco mais claro aqui para mim e para o pessoal também. Como tu comentou antes também, né, existe o ICO, né, que é como se fosse parecido com um IPO. Eu gostaria de saber de ti, existem outras formas de lançar um projeto relacionado a criptomoedas? Quais são elas e como que elas funcionam e também quais as diferenças para o ICO? Poderia contar um pouco mais sobre isso para nós? Então, vamos lá. A gente tem 3 tipos aí, né, de maneiras de você estar captando recursos. Tem o ICO, que é o Initial Coin Offering, né, Initial Crypto Coin Offering, né, que é um IPO de criptomoedas, que ele começou, né, o pessoal começou a utilizar ele, só que teve um número muito grande de golpes, tá? Eu acho que 99% desses ICOs foram golpes. Mas isso é natural. Qualquer mercado que está iniciando acontece isso. Para quem não sabe, no início lá, né, do nosso capitalismo moderno, né, das manufaturas, você tinha vários problemas. Né? Na China, há poucas décadas atrás, você teve o problema, né, do leite. Né? Você pegou, o pessoal tinha a fábrica de leite, você ainda não tinha aí, né, por conta da concorrência, que é a concorrência que gera qualidade no mercado, por conta da concorrência, você tinha poucas fábricas de leite, teve uma fábrica que teve leites contaminados e matou várias crianças, né? Então, isso é normal quando você está começando, né, a criar novos negócios, né? Quando você vai criar uma indústria de avião, né, os primeiros aviões só tem uma marca de avião, né? Então, vários aviões vão cair, né? Não tem o que fazer, né, gente? E aí começam a ter várias indústrias de avião, começam a concorrer, começa a aumentar a qualidade daqueles aviões, né? E a partir disso, né, você começa a ter cada vez menos acidentes de avião. Então, no começo do mercado, ele sempre é dessa forma. E o mercado vai evoluindo, porque você tem mais consumidores, aí vários outros capitalistas enxergam a oportunidade, começam a abrir outros negócios, e esse negócio começa a concorrer um com os outros, e dessa forma aumenta, né, a barra de qualidade, ela vai lá para cima. E você passa a ter menos problemas, né, e passa a ter mais qualidade. Legal. Então, o ICO teve esse problema no começo, porque isso é normal, é natural. Né? É assim que funciona. E eu sempre falo, né, que não existe capitalismo consciente, existe consumo consciente. Né? Você, como consumidor, você que tem que usar o seu cérebro e estudar e saber onde você está colocando seu dinheiro. O dinheiro é seu, você coloca onde você quiser, né? Então, assim, aí, se é ético ou antiético, né? Se é antiético ou ético, isso é uma culpa sua. Você é o responsável por isso, né? É você que vai comprar o seu dinheiro, sei lá, com droga ou com qualquer coisa errada. A culpa é sua, né? Você que está sendo errado nisso. Então, existe, na verdade, um consumo consciente, não um capitalismo consciente. Então, o ICO, legal, né? Eu, por exemplo, eu nunca caí em nenhum golpe de ICO, porque eu sou um consumidor consciente, eu estudo o que eu invisto, eu olho o que eu estou investindo, então eu nunca caí num golpe, né? Então, se a pessoa não entende do que está fazendo e vai lá e põe o dinheiro, né, pelas características óbvias, né, do capitalismo, você vai perder o seu dinheiro, né? Legal. Então, o ICO começou dessa forma, teve muito golpe. Aí apareceu as autoridades, o Estado, e falou, não, cara, vamos regular esse negócio, né, como sempre. E aí eles criaram um negócio para a justiça, né, que, na minha opinião, nem entende sobre esse assunto. Eles começaram a falar que precisava ter os tokens de segurança, que aí está relacionado ao quê? O que seriam os tokens de segurança? Estaria relacionado aos bens físicos do mundo real, que você não poderia transformar eles em algo digital. Para poder você transformar um bem do mundo real para um bem digital, você teria que participar da regulação estatal. E aí foram criados os famosos tokens de segurança. E aí criaram uma forma de arrecadação de dinheiro chamado STO, que é o Security Tokens Offering, né? Que seria uma oferta de capital com security tokens, com tokens de segurança, que aí teriam que passar pela regulação estatal do Fed, que é a CVM americana. Só que aconteceu, algumas empresas, né, que viram valor nisso, falando assim, cara, se eu oferecer um produto desse, eu vou conseguir pegar dinheiro do mercado tradicional. Ou seja, o cara lá, o senhorzinho que investe num fundo de investimento em Nova York, na NWSE,
ele vai pegar o dinheiro dele e vai colocar na minha criptomoeda, porque ela agora ela é um token de segurança. Ou seja, a ideia era trazer mais segurança, né, para esse tipo de investimento. Só que foi um tiro no pé. Por quê? Porque a criptomoeda ela foi criada para não ter regulação, ela foi criada para ir contra o Estado, para ir contra a regulação estatal. Então as pessoas simplesmente não queriam participar disso, as pessoas não queriam colocar dinheiro nisso, né? As pessoas que acreditam no Bitcoin, nas criptomoedas. Então começaram a criar outras formas de captação de recursos e foi criado a EOS, né? Que é a Exchange Offering, agora não lembro agora a última letra, né? Mas foi criado o quê? Foi criada uma curadoria dentro das exchanges. Para quem não sabe o que é exchange é uma bolsa de valores, né, digital, que ela vende criptomoedas lá dentro, né? E não só vende, como se você estivesse comprando ações, né, que são as criptomoedas. Criptomoedas e ações são a mesma coisa, para quem ainda não entendeu. Então, toda exchange é uma bolsa de valores digital. Então, dentro dessas bolsas de valores digitais, existem hoje bolsas de valores que elas movimentam até $1 trilhão. Por exemplo, teve uma empresa chamada Huobi, da China, que já girou mais de $1 trilhão, que ela patrocinou o meu canal, e eu fui para a China. Essa empresa me pagou para ir para a China, visitar a empresa. Eu fui para a China e fui para Singapura. Eu fui para Hong Kong, Shenzhen e Singapura. E aí, essas empresas, elas têm muito dinheiro, elas são muito grandes, e pelo capitalismo a gente sabe que essas empresas, o que vale numa empresa, qual que é o principal ativo de uma empresa? É a credibilidade, né? Então, essa empresa ela não quer que tenha produtos de má qualidade, porque senão ela perde a credibilidade, os clientes saem dessa empresa e vão para outras empresas. Então, essas grandes exchanges, elas criaram uma forma de captar recursos para esses projetos iniciais, só que eles fazem uma curadoria disso. Ou seja, essas grandes empresas falam, cara, eu não vou deixar qualquer porcaria, qualquer golpe entrar dentro da minha rede para a gente estar conseguindo captar recursos. Então, para a pessoa poder entrar numa oferta de capital dentro de uma grande exchange, ela vai pedir uma série de pré-requisitos. Vamos colocar que seria parecido com uma CVM da vida, como um FED, só que a diferença é que é 100% privado, não tem mão do governo nenhuma nisso, né? Então, eles fazem essa curadoria, que meio que a CVM faz a mesma coisa, dentro da exchange. E aí, hoje é o modelo mais inteligente, o mais interessante que a gente tem no mercado. Que hoje é o modelo, né, que essas grandes empresas, elas fazem um filtro para poder entrar projetos, para ver se aquele projeto não é golpe. Então, cara, não é golpe, legal. Esse projeto é legal, esse projeto é viável, legal. A gente coloca na nossa plataforma, e aí eles fazem lá o IPO dentro da exchange. Vocês estão vendo que é um assunto bem complexo, tá, pessoal? A gente está resumindo aqui, tá, em pouco tempo, coisas que demoram, assim, às vezes 4 anos de estudo, 5 anos, tá? Então, esse vídeo aqui tem muita coisa complexa, vocês podem pegar cada um desses termos que eu falo, e vocês vão pesquisar um a um, e vocês vão aprender 1000 coisas, porque é muita coisa para falar num vídeo curto. Sim, isso aqui é só uma pontinha, né, do iceberg, uma pontinha do que a gente pode aprender sobre o mundo das criptomoedas, né? E por fim aqui, falando um pouco, uma pergunta assim um pouco mais capciosa, com relação ao futuro do dinheiro, na tua visão, existe alguma chance de daqui a 10 anos as criptomoedas possam vir a ser a principal moeda utilizada por algum país? Ou algo do tipo? Eu acho que a grande sacada do DeFi, que é o Decentralized Finance, que são as finanças descentralizadas, é a concorrência entre o dinheiro, né? E isso, eu não lembro agora, não estou lembrando se foi o Milton Friedman ou foi o Hayek, né, que falou sobre isso, não estou lembrando agora, eu acho que foi o Hayek que falou sobre isso. Foi, né? O Hayek, sim. Foi o Hayek que fala, né, aquele que fala da descentralização, né, da economia, né? Então o Hayek, ele falava isso, né? Ele falava assim, cara, a grande sacada do mercado, que a gente vai acabar com esse planejamento central, a gente vai ter um livre mercado real para o mundo, a partir do momento que a gente tiver uma concorrência de dinheiro. Isso é sensacional. Então a lógica é justamente o oposto disso. A gente não quer que nenhum governo adote criptomoedas. A gente quer que tenha milhões de criptomoedas com milhões de consumidores
e que se você tiver uma academia, que você tem uma franquia e você tem 10 mil alunos, que você use a criptomoeda da sua academia para vocês fazerem transações lá dentro e que você consiga trocar com outra moeda para você comprar outra coisa, entendeu? Eu acho que essa é a beleza da criptomoeda, que você tenha milhões de criptomoedas com uma concorrência absurda e que seja impossível e impraticável você fazer taxa de juros, você comprar dólar, né? Seja impossível manipular o mercado. E eu acredito que isso é o futuro da humanidade. A gente está entrando nisso a passos largos, tá bom? A gente está entrando no mundo, tá? No mundo descentralizado dentro das finanças, que a gente vai ter uma competição de moedas e dessa forma o Estado vai ser incapaz de controlar a economia. E eu acho que isso vai dar um salto na humanidade, assim, que a gente nunca viu acontecer. Porque, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje em dia, se tem um garoto hoje na África, tá? E ele está desenvolvendo um projeto, e ele é um garoto muito inteligente, como é que ele consegue financiamento se não for localmente? Agora, imagina se esse garoto cria um site para esse garoto, e a gente cria uma criptomoeda para estar financiando esse projeto desse garoto. Então, a gente está falando de um capitalismo aí disponível para todas as pessoas do mundo, desse dinheiro do mundo poder girar para qualquer lugar. E hoje em dia, isso, cara, assim, é claro que isso já é possível, né, com as criptomoedas, mas a maioria das pessoas ainda não conhece isso. Né? Então, hoje, quando você tenta, né, ter essa liberdade econômica de transferir o seu dinheiro para onde você quiser, é extremamente complexo, burocrático, né? O governo, inclusive, pode falar que você está lavando dinheiro, né? Ou seja, você pegar o seu próprio dinheiro, você suou, você trabalhou, pegou o seu dinheiro que você fez honestamente e você mandar para outro país, ele pode te acusar de estar lavando dinheiro, você pode ser preso. Isso não faz o menor sentido, né? Então, você tem 100 pessoas, 99 pessoas trabalham honestamente, né, geram dinheiro honestamente, querem movimentar o seu dinheiro e não podem por conta de uma pessoa que geralmente é do governo, político corrupto, né, corporação com esquema com político, né, geralmente, ironicamente, essa única pessoa que faz picaretagem faz parte do sistema que não permite que o dinheiro se transacione de forma livre. Concordo, espero que assim seja, que nos próximos anos a gente consiga ter a sociedade ter um maior conhecimento sobre isso e a gente ter criptomoedas de todos os estabelecimentos, que eu acho que também é algo que adiantaria muito esse processo de descentralização da economia. Então, Roberto, eu agradeço muito pela tua disponibilidade para essa conversa e pela participação no nosso Crypto Bootcamp. Tu quer deixar alguma mensagem final para o nosso público aí? A mensagem que eu quero deixar é que vocês, né, façam o seguinte: vocês vão pegar agora, todo mundo que está vendo esse vídeo, e vocês vão comprar R$50 de Bitcoin. R$10, pode comprar o quanto você for. Para quem não sabe disso, o Bitcoin é fracionado, né? E você acha que são 25 casas decimais, né? Então dá para você comprar 10 centavos de Bitcoin. Então compre R$10, R$50 de Bitcoin, porque quando você fizer isso, você vai aprender como funciona uma criptomoeda. Isso é o mais legal, você vai aprender a entrar numa exchange, ou então você vai comprar de alguém esse Bitcoin, e você vai aprender muitas coisas legais na prática. Então o dever de casa para o pessoal aí é pegar R$50 e comprar uma criptomoeda. Só para ver como é que funciona, só para ver, mesmo que você vai perder esse dinheiro, é só para você aprender, uma lição de casa para vocês fazerem aí. E vou pedir para vocês estarem conhecendo, né, o meu canal do YouTube, o Roberto Pantoja. Meu canal hoje tem quase 68 mil assinantes, a gente tem 100 mil pessoas que nos assistem por mês. Para vocês entrarem no meu site inovaflix.com, igual o Netflix, né, inovaflix.com, que tem o meu canal, que tem o meu curso, né, de investimentos, que a gente fala de investimentos descentralizados e do mercado financeiro tradicional. E também lá você vai achar os meus livros. Eu tenho 5 livros e os meus últimos 2 livros lá, eles vão estar de graça para você fazer download, que são 2 livros de economia austríaca e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso, obrigado de coração aí pela oportunidade.